E como eu já disse, na mensagem de hoje eu gostaria de falar a respeito de família. Então nós vamos ouvir agora a palavra de Deus com muita atenção e reverência. O tema da mensagem é a casa de Jesus. Mateus 8:20 diz: as raposas têm seus covis e as aves do céu os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi itinerante. Por isso ele fez essa declaração que não havia local fixo de residência. Embora Jesus andasse por muitos lugares, Jesus viajava muito, existem muitos indícios bíblicos que Jesus ele fixou a sua residência em Cafarnaum. Ali era um ponto de apoio, onde ele podia ir pregar nas regiões vizinhas da Judéia, Galiléia e Samaria, além de visitar cidades romanas como Tito, Sidom e a região de Decápolis. Então, nós podemos ver na Bíblia que Cafarnaum era um lugar estratégico ali. Por isso foi o lugar que Jesus escolheu para ser a residência ali, para ele se fixar. Talvez essa casa que ele ficasse fosse de alguém que abria o seu lar para Jesus e seus discípulos, ou então um cômodo emprestado por alguém, mas provavelmente seria um local reservado pelo mestre e mantido com o apoio recebido pelo seu ministério. Mas o fato é que Jesus precisou de uma casa para ficar. Jesus ele precisava de um lugar ali para descansar, para dormir. E até hoje ele procura esse lugar no meu e no seu lugar, e no seu lar. No meu e no seu lar. Como que era a casa de Jesus? Como que é a casa de Jesus? Nós vamos aprender então hoje sobre a casa de Jesus a partir das referências que citam a sua residência e Cafarnaum. Como que era então a casa de Jesus? Mateus, livro de Mateus, capítulo 9, dos versículos 1 a 8 diz o seguinte: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, como nós vemos aqui, a casa de Deus é um lugar de maravilhas. A casa de Jesus ela estava aberta para multidões, estava aberta a todos. Por isso era um lugar onde ele operava milagres. Quando o povo ficou sabendo que Jesus estava vindo para casa, logo todos corriam para lá e ficavam esperando Jesus. Jesus era tão, como posso dizer, assediado pela multidão, tão requisitado pela multidão, que certa vez os discípulos até se preocupavam, se preocuparam com Jesus, porque ele precisava de um descanso e se alimentar. Esta casa, onde abriram o telhado para passar o paralítico, era ali onde Jesus estava ficando. Por isso as pessoas tiveram a liberdade de abrir aquele telhado. Se fosse qualquer outra pessoa, por exemplo, talvez não permitisse desmanchar o teto. Mas Jesus permitiu para mostrar que em sua casa o céu se abre, em sua casa os milagres acontecem. Então a casa de Jesus, a casa onde Jesus mora, é um lugar onde opera milagres. Quando Jesus entra na minha e na sua casa, sentimos seu poder em cada coisa que acontece. Mesmo quando eu e você passamos por lutas, sabemos que ali os céus eles estão abertos e podem se abrir para acontecer coisas sobrenaturais. Meu irmão, se Jesus mora na sua casa, maravilhas acontecem na sua casa.
Segundo lugar, Mateus 9, 10 a 13, continuação. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Por isso eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, nós podemos ver aqui que a casa de Jesus era um lugar de amor, um lugar que não importava quem estivesse lá, Jesus ele recebia com amor. A casa de Jesus estava aberta a pecadores, aos quais ele demonstrava, a qual eles demonstravam o seu amor, o seu perdão, pela sua vida, pelas suas vidas. E nós vemos que Jesus havia chamado Mateus, que era cobrador de impostos, para ser seu seguidor, e ele seguiu o mestre até a sua casa. Quando chegaram ali à casa de Jesus, começou a aparecer mais e mais pecadores, publicanos, cobradores de impostos, do que discípulos. Então os fariseus, que também estavam ali por Jesus, acusaram o Senhor de se misturar com pecadores. E a reação de Jesus foi essa que nós lemos: mostrar acolhimento e amor àqueles que estavam sendo desprezados. Jesus ele falou: ué, no versículo 12, não são os saúdes que precisam de médico, mas sim os doentes. Então a casa de Jesus é um lugar de amor, é um lugar de dedicação. Jesus ele nos surpreende com tudo que ele nos faz, com bênçãos que nós nem esperamos muitas vezes, para nos mostrar o nosso preconceito e mostrar que o amor de Jesus ele nos constrange. Então, meu irmão, onde Jesus mora, ele te ajuda a perdoar, esquecer as diferenças e as mágoas para vencer tudo com a força do seu amor. Então, meu irmão, se Jesus está em sua casa, maravilhas acontecem. E se Jesus está na sua casa, o amor é maior que qualquer problema. Na continuação do livro de Mateus 9, do capítulo 27 ao 33, diz o seguinte: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. E quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Então, como nós vemos aqui, a casa de Deus é lugar de restauração. A casa de Jesus ela estava aberta para pessoas enfermas, para pessoas endemoniadas, que iam até ele buscar cura e libertação. Por onde Jesus passava, ele ministrava restauração aos que por ele buscavam. Mas a sua casa também estava aberta para receber essas pessoas. Jesus havia ressuscitado, por exemplo, a filha de Jairo. E quando voltava para casa, ele foi seguido por 2 cegos, que nós acabamos de ler. Mas como os 2 cegos conseguiram seguir Jesus se eles eram cegos, se eles não poderiam ver? Talvez eles se guiassem pelos sons dos passos de Jesus com os discípulos. Mesmo assim, Jesus deixou que os seguissem até sua casa, onde os curou. Logo em seguida trouxeram um endemoniado, mudo, que Jesus também libertou. E muitas famílias hoje em dia, a minha e a sua família, têm sido atingidas por doenças, por problemas psicológicos, e tem trazido cegueira, entre aspas,
aos que não conseguem ver a solução para suas vidas e também perturbações espirituais, principalmente falta de perdão. E por isso, siga Jesus, mesmo se você não estiver vendo uma saída, e creia que Ele pode restaurar a situação na sua casa, da sua família. A casa onde Jesus mora é um lugar de restauração. Então, meu irmão, se Jesus está na sua casa, maravilhas acontecem. Se Jesus está na sua casa, o amor é maior que qualquer problema. E se Jesus está na sua casa, Ele restaura qualquer coisa. Ele restaura todas as coisas. No livro de Mateus, agora capítulo 13, Mateus 13, versículo 36 ao 39, diz o seguinte: Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Então, podemos dizer, o quarto tópico, a quarta coisa que é a casa de Jesus, nós já vemos que a casa de Jesus é lugar de maravilhas, é lugar de amor, é lugar de restauração. E a quarta coisa que nós lemos é lugar de edificação. A casa de Jesus também era um lugar para que seus discípulos ficassem com o Mestre. Então ali era um lugar de treinamento e ensinamento das Escrituras. Quando eles faziam as suas paradas entre as viagens para se alimentar e descansar, eles aproveitavam para um intensivão com Jesus. Nesse texto que nós lemos, vemos o Mestre explicando mais 4 parábolas, nessa continuação de Mateus 13, dos versículos 44 ao 52. Isso nos mostra que Jesus se dedicava tempo ensinando os seus discípulos. E você sabe, casa é o lugar onde nós ficamos mais à vontade. É o lugar onde nós podemos chegar e nos espreguiçar, nos deitar na nossa cama depois de um dia intenso de trabalho. Um lugar onde nós podemos relaxar com nossa família, sentar no nosso sofá. E também é o lugar onde nós mostramos quem nós somos realmente. Os discípulos tiveram a maravilhosa oportunidade de conhecer Jesus de forma mais íntima. Conviveram com ele em sua própria casa. E você sabe, quando você é amigo de uma pessoa e você convive na casa dessa pessoa, você começa a ter mais intimidade com essa pessoa começa a ser mais íntima sua, porque vocês convivem, vocês estão na mesma casa, vocês vão um na casa do outro. Então, certamente, Jesus ali aproveitava muito bem o tempo a sós com seus amigos para edificar a vida deles. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós trazemos da nossa casa, com quem nós colocamos dentro da nossa casa. E, principalmente, com o que fazemos dentro da nossa casa. Existem pessoas que não trazem nenhuma edificação para a família e até mesmo ficam provocando problemas. Ficam buscando coisas que ficam provocando uns aos outros, ficam arranjando problema e não trazem nenhuma edificação. São parasitas, ficam gastando tempo com coisas inúteis na TV, na internet, ficam fazendo conversas desnecessárias, sendo que nós dentro da nossa casa poderíamos investir tempo no crescimento espiritual da nossa família. É muito legal quando você senta com os seus filhos, com seus pais, com seus amigos dentro da sua casa, você tem ali um tempo para conversar das coisas de Deus, para conversar a respeito das coisas que Jesus faz. E é muito legal quando você senta com seus amigos, por exemplo, é muito legal quando eu sento com meus amigos
a gente se reúne em algum lugar ou em alguma casa e a gente fala ali das coisas de Deus, das coisas que Deus tem feito na nossa vida, das coisas que Deus tem nos abençoado. Isso é muito edificante. Isso traz crescimento espiritual. E se você não faz isso dentro da sua casa, é muito legal que você comece a fazer isso. É muito legal que você comece a buscar esse crescimento espiritual dentro da sua casa. Então, se Jesus mora na sua casa, você passa tempo com Ele, aprendendo a sua palavra. Nós sempre temos falado aqui no nosso programa, busque esse relacionamento com o Senhor. Busque esse tempo a sós com Deus. Busque esse relacionamento íntimo com o Senhor. Eu recentemente aqui falei a respeito desse tempo a sós com Deus e eu fiz uma analogia que é muito fácil de nós compreendermos. Quando eu e você passamos tempo com alguém, por exemplo, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, com a nossa esposa, com a nossa noiva, com a nossa namorada, ou com um amigo mais próximo, um amigo mais chegado, nós acabamos tendo personalidades um dos outros. Eu passo muito tempo, por exemplo, com minha noiva e certos aspectos que ela faz, mesmo eu não percebendo direito, eu acabo pegando o jeito de falar, ou com meu pai, ou com minha mãe, e certos aspectos das pessoas que nós convivemos, nós vamos pegando. E quando nós passamos tempo a sós com Deus, nós dedicamos nosso relacionamento com Deus, nós também começamos a ter os mesmos hábitos que Jesus. Nós começamos a ser mais parecidos com Jesus. Porque quando passamos tempo com alguém, nós começamos a ficar parecidos com essas pessoas. Você com certeza já ouviu a frase, as pessoas namoram e falam, nossa, vocês parecem até irmãos, porque o jeito se parece, a pessoa vai acabando ficando parecida com essa pessoa. Então, invista tempo no seu relacionamento com Deus, para que você pareça cada vez mais com o Senhor. E muitas vezes eu e você queremos que Jesus esteja na nossa casa, mas nós não estamos dispostos a passar tempo com Ele. Nós estamos, poxa, ia ser muito legal se Jesus estivesse aqui, se Jesus entrasse na nossa casa, mas nós estamos dispostos a passar tempo com Ele. Fazemos como Marta, por exemplo, que até acolheu Jesus na sua casa, mas ela estava muito ocupada para dar atenção para Jesus. Ela queria fazer as coisas, preciso ajeitar tudo. Mas o mestre, Jesus, ele deixou bem claro que o seu propósito, quando ele entrava dentro de uma casa, era ensinar as escrituras. Eu fico imaginando, hoje, nos dias de hoje, você receber, por exemplo, o pastor da sua igreja, não que o pastor da sua igreja seja Jesus ou seja um Deus, mas quando nós recebemos o pastor, eu duvido que você não queira ficar ali com ele, ouvindo as histórias que ele tem para te contar, sendo ensinado por ele. Eu, quando ia na casa do meu avô, por exemplo, claro, tinha um relacionamento familiar ali, bem íntimo. Eu sempre costumava ir na casa dos meus avós, almoçar, passar um tempo com eles. Mas quando eu estava lá, eu gostava de aprender, de sugar ele, de arrancar dele tudo ali que eu podia me ajudar, me fazer crescer espiritualmente. E com certeza, muito do que eu sou hoje, sou porque eu aprendi com ele, com meu avô ali. Então, é da mesma forma. A casa, a sua casa, ela deve ser uma casa onde você passa tempo a sós com Deus. A casa onde Jesus mora é um lugar onde nós devemos ter um relacionamento com o Senhor. Então, se Jesus está na sua casa, a sua casa é um lugar onde acontecem maravilhas. A sua casa, se Jesus está na sua casa, o amor é maior que qualquer um dos problemas. Se Jesus está na sua casa, Ele restaura todas as coisas. E se Jesus está na sua casa, o seu lar é edificado. Também vamos ler Mateus 17, dos versículos 24 ao 27. Mateus 17, capítulo 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum,
os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Então nós vemos que a casa de Jesus é um lugar de maravilhas, é um lugar de amor, é um lugar de restauração, é um lugar de edificação e por último nós vemos que é um lugar de provisão. Sim, um lugar de provisão. A casa de Jesus estava aberta mesmo para os cobradores de impostos. Eles não eram bem-vindos pelas pessoas. Com certeza, quando chegava o cobrador de impostos, ninguém gosta de receber um cobrador dentro de sua casa. Mas Jesus acolheu aqueles homens. Mesmo sendo da família de Davi e por isso isento de pagar impostos, Jesus ele quis dar o bom exemplo para os seus discípulos e para nós. Além disso, Jesus nos mostrou que a casa onde mora não falta nada. Porque Jesus, Jeová Jireh, é o Deus da provisão, é o Deus que provê tudo o que nós precisamos. Quando os cobradores de impostos bateram ali na porta de Jesus, talvez eles devem ter pensado: vamos armar ali uma pegadinha para surpreender Jesus, para ele não ter para onde fugir, e nós temos uma acusação contra ele. Mas com sua sabedoria, Jesus agiu de maneira exemplar, além de milagrosa. Pedro recebeu a missão de ir e pescar apenas um peixe, na qual encontraria uma moeda que dava para pagar as taxas de Jesus e de Pedro. E através desse milagre, Jesus mostrou que a casa onde mora não falta nada, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmos 23:1. Às vezes eu e você não estamos dispostos a fazer nossa parte e lançar o anzol para pescar. E por isso, nós não encontramos a solução. Muitas vezes, pode ser onde menos se espera que encontremos a solução. Mas mesmo assim, faça como Pedro e obedeça para ver o milagre acontecer. Jesus ele podia fazer a moeda aparecer ali em qualquer lugar, mas ele fez essa coisa particular. E Pedro foi lá, obedeceu. Então, muitas vezes, pode ser onde menos se espera a sua bênção, a sua provisão chegar. Faça, obedeça. O Senhor sabe as melhores coisas. Jesus, em sua sabedoria, sabe o que Ele deve fazer, o que é melhor para Ele fazer, para que nós entendêssemos o que Ele tem que fazer. Então, muitas vezes, onde se menos espera, está a solução, a provisão do nosso problema. Então, onde Jesus mora, Ele mostra onde encontrar a provisão e Ele nunca vai deixar faltar nada. Se Jesus, então, está na sua casa, meu irmão, a sua casa é um lugar onde acontecem maravilhas. Se Jesus está na sua casa, o amor é maior que qualquer um dos problemas. Se Jesus está na sua casa, Ele restaura todas as suas coisas. Se Jesus está na sua casa, seu lar é edificado. E se Jesus está na sua casa, meu irmão, pode crer e pode confiar, haverá provisão. Jesus ele nunca vai deixar faltar nada. Se Jesus ainda não mora na sua casa, não tem edificado ainda o seu lar na casa para que Jesus more, que você permita que hoje Jesus more na sua casa. Para que não falte provisão, para que não falte edificação, para que não falte restauração, para que não falte amor e para que não falte maravilhas dentro da sua casa. Eu sei que você quer que Deus more na sua casa. Eu sei que você quer que todas essas coisas aconteçam na sua vida. Mas para isso você precisa ser fiel. Mas para isso você precisa obedecer. Mas deixe Jesus morar na sua casa. Mateus 13:57 diz: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra
e na sua casa. Desde que Jesus nasceu, seus pais procuraram uma casa para recebê-lo. E durante toda a vida de Jesus, ele enfrentou o desprezo de pessoas que não o aceitavam. Muitas casas hoje não honram a Jesus e por isso Jesus não opera milagres nessas famílias. Até hoje. E hoje Jesus bate na sua porta pedindo licença para que ele entre na sua casa. Eu e você precisamos deixar que Jesus entre nas nossas casas, para que Jesus more conosco. Jesus ele não quer fazer uma simples visita na sua casa. Jesus ele quer morar na sua casa. E lembre-se, a casa onde Jesus mora é um lugar de milagres, é um lugar de amor, é um lugar de cura, é um lugar de ensino, é um lugar de perdão. Que você deixe que hoje Jesus entre na sua casa, more na sua casa e que dentro da sua casa seja um lugar de milagres, amor, cura, ensino e perdão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito, meu irmão.